Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. Seguindo com nossas análises rápidas de times brasileiros em 2024, hoje é dia do atual bicampeão, o Palmeiras, de Abel Ferreira, que tem tudo para vir forte na disputa pelo tri, que só o rival São Paulo conseguiu entre 2006 e 2008. Time que perdeu a Supercopa para o próprio tricolor no início da temporada, mas foi campeão paulista. Aliás, tricampeão, diga-se. Já há algum tempo, o clube é ao lado do Flamengo, uma das maiores forças do futebol nacional e, obviamente, entra como um dos favoritos em qualquer torneio que disputa. O Abel tem preferido manter o sistema que deu certo na reta final do Brasileirão do ano passado, com 3 zagueiros, mas a escalação pode sofrer algumas alterações, beleza? Um time mais ou menos base que o Verdão tem utilizado é o seguinte: o Everton no gol, Gustavo Gomes, Luan e Murilo formam o trio de zagueiros, Mike na ala pela direita, Aníbal Moreno, Zé Rafael ou Richard Rios aqui na dupla de volantes, Piquerez é o ala pela esquerda, Rafael Veiga, o meio atacante, Endrick e Flaco Lopes formam a dupla de ataque. Por vezes, o Marcos Rocha pode aparecer no lugar de um dos zagueiros, assim como o Piquerez pode ser recuado para essa função. E aí o clube tem o Lázaro ou o Caio Paulista para poder fazer a função do ala esquerda. Além disso, o elenco ainda tem nomes como o Gabriel Menino para o meio-campo e os atacantes Rony e Dudu. O primeiro virou reserva desde o ano passado, o segundo está ainda se recuperando de um longo período lesionado. Vamos começar a falar sobre saída de bola. O Palmeiras normalmente usa uma saída de 3+1. Como é que isso funciona? O Aníbal Moreno se posiciona na frente dos 3 zagueiros e o Zé Rafael ou o Richard Rios avança para a linha do Rafael Veiga numa variação para um 3-1-4-2. Isso quando o time está começando a fazer a sua saída de bola, quando a bola sai ali dos pés dos goleiros ou quando é recuado. Uma das variações é quando o Aníbal se coloca entre os zagueiros, fazendo com que o time se coloque num 4-4-2, em 2 linhas de 4, abrindo ainda mais os zagueiros de extremidade do trio. Porém, a variação mais usual é a saída de 3+2, realmente normal, com os 2 volantes alinhados, o Rafael Veiga mais na frente. Então, é uma saída que não altera tanto assim o sistema tático base. Tudo depende de como o adversário pressiona, beleza? Sabemos que muitos torcedores, não só do Palmeiras, mas a maioria dos torcedores brasileiros, não simpatizam tanto com os sistemas com 3 zagueiros, mas eles geram uma série de vantagens, principalmente para quem joga do meio para frente. A primeira delas, quando você atua com alas, a amplitude é toda deles. Eles são os responsáveis pelas jogadas de linha de fundo e sempre vão atacar o fundo com o pé correto, buscando o cruzamento. Então, a gente sempre vai ver um ala direito destro e um ala esquerdo canhoto. São eles os responsáveis por atacar a linha de fundo. E o Palmeiras tem 2 atacantes, um meia, 2 volantes, consegue proteger bastante bem aqui o time sem alterar tanto assim o sistema tático base, beleza? Além disso, ambos são liberados para avançar ao mesmo tempo, sem ter que haver compensações, alternâncias, ou aquele movimento manjado, do ponta vir para dentro e aí abrir o corredor para o lateral. Nesse caso, o corredor já é do ala. Com isso, o time explora muito o cruzamento para a dupla de atacantes e também para o Veiga vindo de trás. Segundo, se já existem 3 zagueiros, os volantes podem ter mais qualidade para jogar mais avançadamente, do meio para frente, participando da criação de jogadas. O Aníbal é o jogador mais recuado, é verdade, mas até ele se movimenta e forma boas triangulações com o Rafael Veiga. Então a gente vê essa trinca aqui, se movendo bastante, formando boas triangulações e dificultando a marcação do adversário. Então, o segundo volante ele pode avançar, seja ele qual for, seja o Zé Rafael, seja o Richard Rios, e o próprio Aníbal também pode se colocar um pouco mais na frente. Uma mudança em relação ao ano passado é que o Veiga precisa cair um pouco mais para o lado esquerdo. Porque diferente do Breno Lopes, que foi titular no ano passado no ataque,
e foi recém-emprestado ao Fortaleza, o Flaco Lopes ele é um centroavante de fato. Portanto, ao invés de partir do meio espaço à esquerda, ele faz essa profundidade centralizada. E aí o Veiga é quem fica responsável por esse papel. Isso também influencia na posição do Endrick pelo lado direito. O Veiga é quem precisa fazer o papel do lado esquerdo e o Endrick faz esse meio espaço do lado direito. Isso por vezes faz com que o sistema, na teoria, escalado no 3-4-1-2, se transforme num 3-4-2-1. Quem faz ofensiva acaba se tornando um 3-2-5. Bem tradicional que a gente vê em vários clubes da Europa que fazem o jogo posicional. Beleza? Um 9 de área, 2 jogadores nos meios espaços e os alas nas extremidades. Como eu disse, assim como o Veiga precisa partir dessa posição, o Endrick também parte. Porém, se o Veiga é um meio atacante, o Endrick é um segundo atacante. Ele faz essa flutuação caindo pelos dois lados do campo, não só aparece pela direita para fazer a diagonal, mas nós tínhamos a visão de que o Endrick ele era um centroavante, né? Mas ele tem uma ótima participação, movimentação, permite a ele contribuir mais do que apenas esperar de costas, né, e atacar a área em diagonal. Ele é capaz de produzir as próprias jogadas e também contribuir na criação de fora para dentro da área. Então o Endrick se tornou um jogador bem mais útil e mais completo com esse sistema tático. O Flaco segura a marcação dos zagueiros, o Endrick fica liberado para flutuar, beleza? Na fase defensiva, como é que o Palmeiras joga? O time sobe pressão, mas encaixa individualmente as marcações a partir de um avanço das peças em setores desocupados. Vamos aqui montar o sistema tático defensivo do Palmeiras. Os dois atacantes marcam os zagueiros na saída de bola adversária. O Veiga fica atento a um possível recuo de um volante numa saída de 3. Os alas, num primeiro momento, se alinham com os zagueiros, numa linha de 5. Mas eles sobem para pressionar de acordo com o setor da bola, que também permite aos outros defensores formarem uma linha com 4, beleza? Aqui, ó, por exemplo, o lado esquerdo, se o Piquerez saltou pressão, o Endrick vai voltar pelo lado direito. Então a gente vê um 4-4-2 momentâneo aqui nesse time do Palmeiras. Pelo lado direito acontece a mesma coisa. O Piquerez recua, só que aí quem volta pela esquerda é o Rafael Veiga, beleza? Os volantes eles protegem bem a intermediária, saltam pressão quando vem a necessidade de marcar alguém, antes que invadam o espaço ao qual estão responsáveis por cobrir, e ao serem vencidos, né, na marcação, nesse momento em que o time está saltando pressão com esses dois volantes, os zagueiros eles também podem cobrir as costas dos volantes. Então se a gente tem aqui um adversário que venceu esse volante e está invadindo aqui esse espaço, esse jogador é quem pode se adiantar para tentar dar o bote. E aí os outros dois defendem a profundidade, beleza? Os zagueiros fazem muito bem essa sobra nos volantes. Em bloco baixo, o time se defende no 5-4-1, com o Veiga aberto pela esquerda e o Endrick aberto pela direita, beleza? O Flaco fica sendo esse elemento mais avançado, uma presença de área, um centroavante de fato. Esse time por vezes também pode abrir mão, né, dos 3 zagueiros para jogar no 4-2-3-1. E talvez esse seja um sistema tático base futuro com uma boa volta, uma possível boa volta do Dudu em grande nível. Esse pode ser o sistema tático escolhido. Com isso, um dos zagueiros deve ser sacrificado do time. Soma-se a isso a saída do Endrick para o Real Madrid no meio do ano, depois da Copa América. O Lázaro ou o Rony podem ganhar uma vaga na ponta esquerda, ou o Marcos Rocha pode atuar como lateral direito na primeira linha, o Mike adiantado como um ponta na segunda e o Dudu vai fazer a esquerda. Essas são preocupações futuras, né, para o Palmeiras, para o Abel Ferreira, que no momento vai tentando administrar suas prioridades. Como eu disse no vídeo do prognóstico do Brasileirão, para mim, o Palmeiras só não é mais favorito que o Flamengo porque o rubro-negro tem mais força no banco, não vence o Campeonato Nacional há 3 temporadas, à medida que ano retrasado conquistou a Libertadores e a Copa do Brasil. Enquanto o Verdão, além de ser o atual bicampeão brasileiro, ou seja, está com um pouco de barriga cheia nessa competição, vem de algumas eliminações traumáticas, digamos assim, ou mal digeridas, melhor dizendo, nas Copas dos últimos 2 anos. Eu acredito que o Palmeiras vai priorizar essas Copas, mas não vai deixar de fazer uma grande campanha também nos pontos corridos, podendo inclusive vencê-lo, por que não? Porque qualidade para isso com certeza eles têm. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas.
e até a próxima!